Bom, pessoal, finalmente a gente chegou agora na pasta aí no assunto das hérnias discais. Então a gente vai começar aqui, ó, olha só, tamanho não é documento, então não se assustem com exames de imagem. Então, pessoal, nesse artigo, o que eles fizeram? Acompanharam por 2 anos aí os pacientes e no final das contas, o tamanho da hérnia não foi aí um fator preditivo de não sucesso, ou seja, de falha do tratamento conservador. Então é exatamente isso, né? Depois que fizeram todas as análises, concluiu-se que o tamanho da hérnia não é documento para o sucesso do tratamento ou para a necessidade da indicação cirúrgica. Então, gente, alguns conceitos chaves. Já comentei isso uma vez, ó, o ligamento comum vertebral posterior é a última barreira antes do canal vertebral. E também a questão que esse ligamento ele é bastante nervado, aí o nervo bastante nervado pelo nervo sinus vertebral de Luschka. Então, gente, mostrando aqui, né, o que é uma hérnia de disco. Então, a hérnia de disco, gente, vai ser justamente esse processo aí que acontece a ruptura do anel com a migração para a periferia do conteúdo do núcleo pulposo. Nós temos aqui novamente um discussão, uma protusão discal e uma hérnia de disco. A gente vê justamente isso aqui no plano longitudinal. A hérnia de disco ela se apresenta maior do que a protusão. A protusão ela vai ter uma margem lateral maior do que o anteroposterior. Já a hérnia de disco vai apresentar o quê? Eu tenho a distância anteroposterior maior do que a lateral. Na protusão eu tenho a distância lateral maior do que a distância anteroposterior quando medido aí pela migração do material. Tanto que, no plano sagital, uma protrusão, se eu analisar aqui o canal vertebral, ó, a protrusão ela vai aparecer menor do que a hérnia discal, a extrusão discal. Em relação à classificação da hérnia, como que a gente faz? Eu vou ter uma classificação em relação à orientação da hérnia de disco. Então, gente, num plano axial, então vou escrever aqui, ó, axial. A minha hérnia ela pode ser medial ou central, ela pode ser posterolateral interna ou paracentral, que é a mesma, foraminal, extraforaminal externa ou lateral, anterior. No plano sagital, a minha hérnia ela pode ser simples, ou seja, central, é uma hérnia que não tem deslocamento cranial ou caudal, ou ela pode ser migrada. Se é no sentido superior, a gente vai chamar de cranial, se é no sentido inferior, a gente vai chamar ela de migrada caudal. Em relação ao ligamento, tá? Então vamos por aqui, ó, ligamento comum vertebral posterior, porque ele vai fazer aqui função tanto para esse grupo quanto para esse grupo. Então as hérnias vão ser consideradas contidas ou subligamentares quando elas não rompem o ligamento comum vertebral posterior. Então, gente, quando a gente pensa no ligamento comum vertebral posterior, eu vou puxar aqui, ó, geralmente nós vamos estar falando de que tipo de hérnia? Se eu for pegar o meu plano axial, eu vou por assim, ó, 1 e 2. Então, vou por aqui, ó, 1 e 2. Eu estou falando ou de uma hérnia central ou de uma hérnia interna. E quando essa hérnia está contida, ou seja, que não rompeu o ligamento, ela pode ter os dois comportamentos que a gente falou no plano sagital. Ela pode ser simples ou ela pode ser migrada. Nessa segunda situação, houve a ruptura do ligamento. Para eu ter a ruptura, eu vou manter também as duas características, ou uma hérnia medial central ou uma hérnia posterolateral. Qual é aí uma particularidade das hérnias transligamentares, ok? As excluídas. Essa hérnia ela pode ser não fragmentada. O que é uma hérnia não fragmentada? É uma hérnia no qual eu tenho o núcleo pulposo, ela faz herniação e mantém um contato com o núcleo pulposo, ela é contínua. Uma hérnia fragmentada, eu teria a seguinte situação, eu tenho meu núcleo pulposo,
eu fiz a herniação e por algum motivo esse contato ele se perdeu. Então eu tenho um fragmento livre. E tanto a primeira quanto a segunda opção, elas podem ser centrais ou elas podem migrar para cranial ou para caudal. Além disso, na classificação eu vou ter os nódulos disco-osteofíticos, eu vou ter as hérnias calcificadas e os cistos discais. Então, gente, para a gente fazer uma revisão aqui, em relação ao plano axial, eu vou fazer em vermelho. Eu posso ter uma hérnia que é central, uma hérnia que é posterolateral, uma hérnia que vai ser foraminal, extraforaminal, posso ter uma hérnia lateral e uma hérnia anterior. Então, olha lá, ó, central, póstero-interna, foraminal, extraforaminal, lateral ou anterior. Nessa segunda imagem, a gente vai ver o quê? Eu vou reforçar aqui em verde o ligamento comum vertebral posterior. E nós vamos ter aqui duas possibilidades. Se essa hérnia começa a empurrar o ligamento comum vertebral posterior, vamos desenhar aqui pontilhadinho, ó. Ela pode se localizar de que forma? Ou ela migra centralizada, e a gente vai chamar de simples ou central, ou ela pode migrar ainda sem romper o ligamento para cranial ou para caudal. Então, gente, vamos dar nome aqui aos bois. Se eu tenho uma central, vou pôr aqui, ó, C, E. Se eu tenho uma cranial, CR. E se eu tenho uma caudal, CD. As possibilidades de migração dessa hérnia. E uma terceira possibilidade é ocorrer isso que a gente representou com a ruptura do ligamento longitudinal posterior. Então vamos fazer aqui, ó, para ruptura, deixa eu só ajustar isso daqui. Então agora a gente vai fazer o quê, ó? Por aqui, ó. C, E da central. E agora eu vou fazer em azul esse ligamento roto. Então o material ele rompeu o ligamento, em vermelho pontilhado. Eu vou fazer a continuidade das mesmas possibilidades. Central, cranial ou caudal. Então eu tenho essas possibilidades. Então, gente, agora em relação ao fragmento discal. Vamos lá, eu tenho o núcleo pulposo. Quando eu faço a hérnia de disco, ela pode ser contínua, ou seja, ó, o núcleo herniando e o material discal contínuo no meu canal, ou seja, uma hérnia não fragmentada. Para isso, eu tenho que ter essa continuidade. Agora eu vou fazer em azul a mesma situação. Eu tenho um núcleo, porém eu não tenho a continuidade. Então eu vou representar aqui dentro, ó, o azul. E o fragmento, ele não tem a continuidade. Ele fica livre no meu canal medular. E qual é a frequência que essas hérnias aparecem no nosso dia a dia? Disparado, as hérnias posterolaterais, elas são a mais comum. E logo na cola vem as hérnias centrais e em seguida as foraminais. As hérnias extraforaminais externas, laterais e anteriores, elas são bem, mas muito menos frequentes. Então vamos lá, gente. Será que tem alguma diferença, né? Uma hipótese isso, eu fazer a ressonância em pé ou deitado? Vamos partir da premissa que a gente tem uma hérnia
central. Eu tenho duas raízes nervosas. A gente vai ver na clínica pacientes que tem uma hérnia central e vão falar, eu só tenho dor na perna direita, eu só tenho dor na perna esquerda. Então, uma hipótese, né, é essa. Será que quando a gente faz a descarga de peso e entra em ação a musculatura antigravitária, sistema tônico postural, todos os ajustes que o meu corpo faz em relação à gravidade, isso influenciaria, de repente, deslocar, como está nessa imagem hipotética aqui, ó, uma hérnia central um pouco mais para a direita e afetar mais a raiz direita e não a esquerda? Então fica uma pergunta aí, será que as disfunções somáticas fazem algum ajuste quando entra em relação com a gravidade que mude o comportamento de deitado para em pé? Lembrando que ó, é uma imagem, né, hipotética, uma hipótese que a gente tem que se perguntar no dia a dia. Muito bem, gente. Um outro ponto aqui que a gente vai retomar é a questão inflamatória da hérnia. Então eu comentei com vocês que o disco ele é avascular e que quando eu faço a herniação, há um processo aí autoimune, ou seja, o meu corpo ele não reconhece como parte dele aquele material destruído, né, extruso, e vai querer combater, fazendo o quê? Fagocitar, digerir aquele conteúdo herniado. E eu vou ter então uma reação imunológica com inflamação. Dentro dessa reação, o que a gente vai observar? Eu tenho uma vasodilatação, que vai também aí ser resposta, né, das substâncias secretadas, com consequente aumento da permeabilidade vascular e exudatos. Daí vai fazer com que a região herniada apresente uma estase vascular, tem um aumento pressórico, um aumento de líquidos naquela região. E é justamente o que essa imagem traz pra gente, né? Tem os Pac-Mans aqui, os come-comes, eu fiz a herniação, nesse caso rompeu o ligamento, recrutou toda a parte imunológica, sinalizou e entra em ação toda a parte aí do Pac-Man que vai digerindo, né? Vão fagocitando, os macrófagos fagócitos aí que vão fagocitar o material herniado. Então, gente, ó, um disco avascular como um corpo estranho não reconhecido pelo organismo. Ele saiu da onde ele deveria estar, ele estava encapsulado quietinho lá. Vai ter o contato, né, com as células imunocompetentes, isso daí vai fazer a liberação de uma série aí de substâncias pró-algogênicas e pró-inflamatórias, que vão recrutar ainda mais o meu sistema imune para iniciar, né, esse processo inflamatório, aí, essa reação autoimune que vai levar à destruição interna do disco, né, os macrófagos eles vão fazer todo o processo de digestão como um ciclo aí, natural da fisiopatologia discal. E eu trouxe aqui esse artigo para vocês, né, a questão da dor radicular. Por muito tempo, pensou-se que a dor ciática era por uma compressão puramente mecânica, que a hérnia ia lá e dava um coice, né? Comprimia, apertava o nervo ciático, por isso tinha dor. E com a evolução aí já há um bom tempo, né, da pesquisa, sabe-se que o principal fator relacionado à ciática por hérnia discal é justamente essa questão química, essa sopa, essa inflamação que acontece nessa reação autoimune, ok? Porém, essa inflamação, como a gente sabe, tem substâncias que são pró-algogênicas. Isso vai causar uma sensibilização periférica e até mesmo medular ou central no paciente, né? Ou seja, a percepção aos estímulos ela está, de certa forma, facilitada. Então, gente, o que eu vou observar aqui nessa imagem aí, a partir de todo esse contexto, né? O que está influenciando essa ciática, essa dor radicular, essa dor verdadeira? Eu posso ter aqui, ó, todo esse componente inflamatório que a gente falou. Esse componente inflamatório, por sensibilizar, também vai fazer com que a mecanosensibilidade aí do meu nervo, do meu gânglio dorsal da raiz, ela esteja mais facilitada. Então eu posso ter um componente mecânico também atuando. Além disso, eu posso ter mudanças que a gente viu do meu metabolismo, né, do neural, tendo aí a gênese da característica neuropática da dor, o formigamento, o choque, aquela ferroada,
alteração de sensibilidade, mudança de condução. Além disso, por eu fazer todo esse processo que a gente comentou, é possível que também fique prejudicada o aporte sanguíneo. Então eu posso ter uma dor de origem isquêmica, ok? E por fim, né, eu tenho toda essa ativação da micróglia, que é responsável também por fazer o processo, a neuroinflamação, a sensibilização daquela região. Então são fatores aqui que estão trabalhando aí, que estão por trás da dor radicular, da ciática que a gente conhece. Tudo bem? Então aqui mostrando só um exemplo de uma hérnia subligamentar, ó, não rompeu o ligamento, já tem contato com toda a inervação periférica do disco. Então, gente, aqui, ó, um último grau, né, que apresenta-se com ruptura do ligamento comum vertebral posterior. Ele está azulzinho aqui, a gente vê que nessa região houve a ruptura do ligamento e a herniação para dentro do canal medular. Muito bem, né, aqui um resumo do mecanismo aí que a gente comentou da radiculopatia. Então imagina só, uma disfunção somática, uma hernia discal, um processo artrósico. Isso daqui pode me levar a uma irritação do meu sistema ortossimpático, que também pode estar potencializado, ou essa irritação ela pode ser o quê? Startada por fatores externos, por exemplo, como estresse, né? Ou por fatores internos, como reflexo de alterações no meu sistema visceral. Então, o modelo hipotético aqui, né, eu faço a irritação ortossimpática, o que vai me gerar aí, ó, a um angioespasmo e estase com acúmulo de catabólito, que por fim cria aí uma dilatação e aumento de permeabilidade dos meus capilares. O que isso vai gerar? Um edema, né? Um edema onde? Na região discal e principalmente aí na região foraminal, com aumento pressórico do foramen. Lembra que eu comentei que é tudo bem justinho, tem ligamento, gordura, vaso, nervo. Então esse aumento, essa estase, além do acúmulo dos catabólitos que são irritativos, eu também tenho um aumento da pressão sobre o meu sistema vasculo-nervoso. Olha lá, compressão da vascularização da raiz nervosa no forame ou canal vertebral. Isso daí vai fazer o quê? Uma mudança uma alteração da condutibilidade elétrica, um estímulo ectópico para o meu nervo, o que pode me levar a ter transtornos motores ou sensitivos. Muito parecido com o esquema que eu mostrei para vocês da claudicação neurogênica na pasta de estenose. Muito bem. E aí o paciente chega no consultório. A gente vai ver muito comumente os pacientes com hérnias discais as posturas antálgicas, ok? Então eu posso ter uma postura em flexão, uma postura antálgica direta para o lado da hérnia ou contralateral para o lado contrário à dor, uma postura no qual inclusive meu membro inferior ele está entrando aí em ação de defesa. O que nós vamos ver agora? Passo a passo, a cada tipo de hérnia, a hipótese de que, né, eu tenho tal postura se correlaciona com tal hérnia. E aí a gente vai passar uma a uma para vocês. Então, gente, para a gente reforçar que talvez sejam aí as situações mais visíveis no consultório, as posturas diretas e cruzadas. Ou seja, se eu tenho uma ciática à esquerda, e eu tenho um desvio, né, do tronco do meu paciente para a esquerda, eu vou chamar de postura antálgica direta. Em contrapartida, se eu tenho uma ciática à esquerda e o desvio, né, do tronco do meu paciente se faz para a direita, eu vou dizer que eu tenho uma postura antálgica cruzada. Esses nomes também são conhecidos como o lateral shift. Então eu posso chamar de lateral shift direto ou cruzado, né? Nesse caso aqui um lateral shift esquerdo ou lateral shift direito. Vamos lá então. Primeira hérnia, a central. Justamente pela localização, o mais comum é que eu tenha uma postura antálgica em flexão do tronco com incapacidade de fazer a extensão, tá? Eu tenho dor para fazer praticamente todos os movimentos. O paciente chega travado
e vai andando pouco a pouco, bem travado. Numa hérnia interna ou lateral, o mais comum de se apresentar é uma postura antálgica, ó, hérnia à esquerda, ombro à esquerda, uma postura antálgica direta, ok? E quais são os movimentos que esse paciente muitas vezes vai ter dor? Flexão, lateroflexão contralateral e rotação contralateral. Já numa hérnia externa, nesse caso aqui, com ciática, né, à esquerda, o comportamento da minha postura antálgica vai ser o cruzado. Eu tenho um desvio para a direita, nesse caso, um desvio contralateral do meu ombro, e o paciente vai queixar de dores em lateroflexão esquerda, rotação esquerda e extensão. Então, gente, quando eu tenho uma hérnia fragmentada, ou seja, o fragmento ele vai estar livre no meu canal medular, a postura antálgica basculante é caracterizada pelo fato de passar de cruzada para direta. Então, como o fragmento está livre, ora a cruzada vai ser melhor, ora a direta vai ser melhor. Então, o paciente, né, ele vai alternar. Então, muito bem, uma imagem aqui da hérnia de disco central mostrando justamente isso, né? Devido à orientação central dela, ela pode acometer várias raízes ao mesmo tempo. Olha só, dependendo da magnitude dessa hérnia, ela pode acometer aí diversas raízes ao mesmo tempo. Ó, mostrando aqui na imagem uma grande herniação. Olha lá então, ó, hérnia central. Postura, né, em flexão. Em relação ao teste de Lazegue e Neri, geralmente eles podem ser positivos, às vezes não. Então, gente, a hérnia posterolateral interna, como a gente comentou, ó, vamos lá? É a mais frequente, tá? E pode aí estar tendo contato tanto com a raiz neural quanto com o saco dural. Então, na imagem, ó, a região de migração, contato com raiz e com saco. Eu trouxe essa curiosidade aqui para vocês, olha só. Eu tenho o nível de L4 e o nível de L5. Entre L4 e L5 vai sair a raiz de L4. Entretanto, quando eu tenho uma hérnia entre L4 e L5, geralmente essa hérnia aí, ela vai estar em contato com a raiz descendente do nível inferior. Então, gente, uma hérnia entre L4 e L5, ou seja, no disco L4 e L5, ela vai estar acometendo a raiz descendente, não a raiz do nível. Ou seja, vou sair daqui de cima, ó, a raiz de L5, que vai sair entre L5 e S1, e não é a raiz de L4. Então, pessoal, qual é a teoria da postura antálgica ser direta? Eu tenho uma hérnia esquerda e eu tenho a raiz esquerda sendo afetada. Quando eu realizo uma lateroflexão para o lado direito, eu vou estirar essa raiz, ou seja, essa raiz ela vai estirar e ser comprimida, né, ser irritada sobre a hérnia, o que me daria mais sintomatologia. Em contrapartida, se eu faço uma lateroflexão para a esquerda, essa raiz ela está sendo distensionada, então eu diminuo a tensão, eu diminuo o contato com a hérnia discal e eu tenho menos sintomatologia. Para esse tipo de hérnia aí, a gente vai ter uma boa indicação de manipulação. A hérnia discal foraminal, agora ela tem a migração exatamente aqui para a região do foramen, tá? Essa hérnia ela é extremamente dolorosa, tá? A hérnia de disco central, ela tem um componente de dor lombar bastante importante, que foi a primeira que a gente viu, porque ela está tocando muitas vezes o ligamento comum vertebral posterior e isso dá uma dor lombar bastante aguda e limitante. Já a posterolateral, ela pode ter um componente ligamentar, então um tanto de dor lombar, mas ela começa a afetar também já uma dor irradiada
para as pernas. E lembre-se, não quer dizer que a central eu não posso ter dor na perna. Isso daí vai depender do quanto ela irritar as raízes que estão descendo. Inclusive, eu posso ter dores bilaterais com uma hérnia massiva central. Tá? Na lateral, eu já não tenho o conflito tão importante com o ligamento. Então, em tese, em teoria, a dor lombar, ela é bem menor do que a dor que vai irradiar para membro inferior. E essa hérnia em particular, ela é bastante incapacitante, porque a região do forame é onde se localiza o gânglio da raiz dorsal, que é sensitivo. Então causa uma irritação muito grande e bastante dor neuropática, irradiada para o membro inferior. Então, gente, aqui só relembrando, né, essa anatomia do foramen, ó, eu tenho o meu foramen aqui, e olha só, a hérnia de disco migrando na direção desse forame, fazendo aí uma estenose foraminal, que muitas vezes, como nesse caso aqui, está combinada com uma artrose facetária, então diminuindo ainda mais a luz do forame. Então a gente está vendo aqui na imagem, ó, a hérnia discal e a região posterior facetária. Então, pessoal, por exemplo, no exame de ressonância eu tenho aqui um contraste entre os sinais do forame, da gordura foraminal e também dos elementos que estão emergindo. Quando eu apresento aí uma estenose foraminal, eu vou ter um borramento, então eu não tenho tanto, eu tenho menos contraste, como vocês podem ver no nível acima, e logo abaixo eu tenho uma invasão por completa do forame. Então, um sinal que tinha um sinal mais intenso e outro menos intenso, progride para um aumento do sinal diminuído, né, do menos intenso, e quando eu tenho realmente uma grande estenose, uma herniação foraminal, esse sinal ele fica totalmente aí em baixa intensidade. Clinicamente, o que esses pacientes vão referir para a gente? Que essa dor ela piora, o paciente que não tolera ficar em pé, porque o ato de ficar em pé, né, a força da gravidade diminui também a luz do foramen. A flexão lateral, a extensão e a rotação para o mesmo lado da ciática agravam bastante a dor, que são movimentos que diminuem ainda mais a luz foraminal. E nem sempre esse paciente vai referir dores aí relacionadas propriamente ao empurre do disco no ligamento, como tossir ou espirrar. Além daqueles anteriores, quais os outros sinais? Esse paciente vai ter mais dor na perna do que na lombar, como eu disse. Geralmente à noite essa dor aumenta, porque vou fazendo um processo de aumentar aí o volume sanguíneo, diminua a drenagem, então eu tenho mais irritação, além do aumento do processo inflamatório noturno. A posição antálgica desse paciente muitas vezes vai ser trazendo, né, o apoio totalmente para o outro membro e flexionando a perna que dói, flexionando o joelho, né, para tirar a carga e diminuir a tensão neural, ok? E também os testes de Lazeg e Neri, muitas vezes eles não vão ser positivos, dependendo da posição que a gente realizar. Esse tipo de herniação, ele tem também uma indicação do tratamento manipulativo. Agora, gente, a gente está indo um pouco mais lateral. A região foraminal estaria onde eu coloquei em vermelho. Agora a gente vai ter uma hérnia, que eu estou colocando em amarelo, extraforaminal. Ou seja, uma hérnia externa ao foramen. Quais são os sinais clínicos dessa hérnia? A postura antálgica. Então eu tenho uma hérnia aqui, ó, externa à raiz. Quando eu faço uma lateroflexão contralateral ao lado que eu tenho a ciática, vai me aliviar, porque em tese eu estou levando, né, a hérnia discal para longe da raiz. Em contrapartida, quando eu faço uma lateroflexão homolateral ao lado da ciática, eu tenho a reprodução de sintomas, porque eu levo a hérnia discal na direção da raiz neural. Lembrando que isso daí são mecanismos propostos aí de explicação hipotéticos. Geralmente, o teste de Lazeg ele vai ser negativo e o teste de Neri ele vai ser positivo. E esse tipo de hérnia também aí a gente pode ter a indicação de manipulação direta do segmento.
E por fim, agora, uma hérnia que é ainda mais lateral do que a extraforaminal. Então a gente vai denominar ela de hérnia lateral. Tá? Essa hérnia, por exemplo, numa ressonância do plano anteroposterior, do plano frontal, eu vejo ela migrando, muitas vezes, lateralmente. Ok? Então, olha só, essa hérnia vai ter contato com a raiz suprajacente. Então, a gente vai ver isso numa imagem à frente. Na ressonância magnética, a hérnia de disco lateral extraforaminal de L4 a L5 vai ter contato com a raiz de L3. Lembrando que L4 a L5 vai sair a raiz de L4. Então, essa hérnia, por estar muito lateral, ela vai fazer o contato com a raiz de L3. Então, gente, o que vai acontecer? Quando eu faço uma lateroflexão contralateral, eu desperto a ciática, e quando eu faço uma lateroflexão homolateral, eu alivio os sintomas. Logo, a postura também ela vai ser direta. Geralmente o teste de Lassègue para essa condição é negativo, assim como o teste de Neri. É um tipo de hérnia que também a gente não tem tanta indicação manipulativa. Vocês vão ver aí a caracterização da manipulação na prática, a não ser que seja, né, se tiver uma disfunção somática no nível, ou se eu quiser outro tipo de efeito que não é direcionado especificamente para a hérnia discal. Muito bem, gente. Caracterização de uma hérnia subligamentar, a gente acabou de falar, eu tenho o ligamento íntegro, então em azul eu tenho o ligamento comum vertebral posterior íntegro e a hérnia tocando esse ligamento. Então ele contém a hérnia discal. Então, algumas imagens é muito difícil, né, no exame de ressonância você discernir o que é o ligamento do que é a margem anterior do saco dural, tá? E nessa ressonância, o que está mostrando para a gente? Ó, o processo de migração. Ó, o núcleo, ele sai aqui, ó, branquinho, e está migrando para a região caudal. Ó, toda a hérnia discal migrando para a região caudal, assim como na imagem aqui de dissecção, né, o núcleo ele migrando para caudal. Então, pessoal, quando a gente pensa em uma hérnia subligamentar, eu vou pensar na hérnia central, que está exemplificada aqui, ou na hérnia póstero-lateral, como eu comentei para vocês. Tá, ó, central ou póstero-lateral. As demais situações, elas não têm aí, não vão abranger a área do ligamento comum vertebral posterior. Então, gente, geralmente, quando eu tenho uma hérnia subligamentar, eu tenho bastante dor pela inervação nociceptiva riquíssima do ligamento comum vertebral posterior, tá? E a postura antálgica ela pode ser direta ou cruzada, tá? Dependendo de como está essa hérnia, no caso de uma póstero interna. Ou um bloqueio, né? O paciente está travado em flexão e não consegue se movimentar, no caso da hérnia central. Então, dor em flexão, extensão, lateroflexão oposta, caso eu tenha postura direta ou cruzada, e as rotações também podem ser dolorosas conforme o comportamento do segmento. Esse tipo de situação também tem a indicação do tratamento manipulativo que vocês vão estudar na prática. A outra situação que a gente comentou agora, uma hérnia transligamentar, né, que seria a hérnia que fez a ruptura do ligamento. Olha aqui, ó, o ligamento em preto, né, que sofreu ruptura e o material discal migrando no sentido do canal vertebral. Então, novamente a imagem do ligamento comum vertebral posterior roto, o material discal que migra e todo o processo que vai se deflagrar aí de fagocitose, aquele processo autoimune que a gente comentou. Então, olha só, essas lesões discais maiores têm maior capacidade de serem reabsorvidas. Alguns pacientes se recuperam da extrusão discal sem sequer mudar o tamanho da hérnia. Então, o que a gente está vendo aqui? Mais uma informação de que quanto maior a hérnia
maior é a taxa que ela é reabsorvida, tá? E tem pacientes que podem melhorar de todos os sintomas, mesmo não tendo a reabsorção do material herniado. De forma geral, há uma coerência entre a taxa de reabsorção da hérnia e a taxa de melhora aí, né, o ciclo de melhora do paciente, tá? São informações que andam aí de certa forma conjunta. E é isso, a gente dá o nome aí da evolução, né, do ciclo natural da doença, da evolução natural de uma hérnia ou coisas do gênero. Então, olha só, alguns estudos aqui, ó, de 92, 68% das hérnias mostraram uma redução de 30% e 48% das hérnias uma redução maior do que 70%. Então, ó, outro estudo, 11% dos pacientes diminuíram entre 0 e 50%, 36% dos pacientes entre 50% e 75%, e 46% dos pacientes a diminuição foi entre 75% a 100%, e geralmente, né, no diâmetro crânio-caudal. Então, se eu faço a hérnia, geralmente a maior reabsorção é nesse sentido e não no antero-posterior, tá? E olha só, esse estudo, 80% melhoraram com o tratamento conservador, esse índice pode ser ainda maior. Então, gente, aqui a gente está mostrando, né, a evolução, tem uma hérnia discal, a evolução, né, a regressão natural dessa herniação. Trouxe esse artigo aqui, um artigo muito legal, ele é icônico aí, né, para dor lombar. Então, duas considerações que eu destaquei para vocês, que ó, a história natural da hérnia de disco lombar é favorável. Um estudo mostrou, né, que sem cirurgia a dor vai diminuir aproximadamente em 87% dos pacientes no período de 3 meses. Ou seja, 12 semanas, 87% dos pacientes apresentam uma diminuição importante da dor, tá? Em relação à cirurgia, só para comentar, depois eu vou fazer um adendo sobre isso, né? A cirurgia eletiva é uma opção para pacientes que tenham aí uma coerência entre os achados do exame de imagem e os achados do exame clínico. Que paciente que não melhorou em 6 semanas, que não obtiveram nenhuma melhora em 6 semanas de tratamento conservador, tá? A vantagem da cirurgia é que geralmente o alívio ele é mais rápido do que o tratamento conservador, porém, em termos aí num horizonte um pouco mais longo, a gente vai ver que não tem tanta diferença. Ainda sobre a reabsorção do disco, o que está por trás disso, né? Principalmente quem? O processo inflamatório, tá? Eu tenho aí uma resposta imunológica agressiva do meu corpo, cujo objetivo é realmente fagocitar, retirar esse material, fazer a limpeza do material que foi extruído da hérnia discal, e por isso tanta dor e tanta limitação que os pacientes apresentam no caso de uma hérnia de disco aí sintomática. Bom, muito bem, pessoal. A gente tem mais uma particularidade aqui, que é a questão das fissuras, né? Eu comentei em outra pasta que o local da fratura da placa cartilaginosa vai determinar, né, o rumo do meu núcleo. E eu posso ter a fratura da placa cartilaginosa superior e inferior. No caso de uma fratura da placa superior, eu tenho uma fissura superior, e da inferior, o mesmo nome, uma fissura inferior. E quando eu vou ver, né, a tendência de que eu tenho uma fissura superior são nas hérnias migradas cranialmente. Na fissura inferior, geralmente a hérnia migrada caudalmente. Então aqui está exemplificando uma fratura, né, na placa superior com fissura, e uma fratura na placa inferior, a gente vai chamar de fissura inferior. E a esse teste que vocês vão ter contato com ele na prática, para a gente clinicamente, na ausência de exame ou coisas afim, procurar triar onde está essa fratura para ajustar alguma coisa na manipulação na clínica. Ok? Dando sequência aos tipos de hérnia, né, o que a gente chama de hérnia sequestrada, ou seja, uma hérnia que é fragmentada. O disco ele perde a conexão com o núcleo. Então o fragmento ele pode ficar livre no canal medular. Olha só, eu tenho
uma separação do material herniado, e esse fragmento pode ficar livre e a gente tem que ter aí alguma cautela por causa disso. E assim como acontece nos outros tipos de hérnia, as sequestradas também podem ter essa redução, tá? Porém, como o fragmento está livre, né, a gente tem que ter aí um alerta que, como ele está se movimentando muitas vezes nesse canal medular, eu posso fazer uma síndrome de caldequina, uma compressão aí mais importante da raiz, necessitando uma cirurgia de emergência. Então, gente, como eu comentei, ó, a síndrome da caldequina, que não só por uma hérnia sequestrada, né, fragmentada pode acontecer, mas por outros motivos. Então, gente, o que é importante quando eu estou falando de síndrome da caldequina, que eu já dei os sinais aí para vocês na pasta de bandeiras vermelhas. Então, se vocês não se lembram, retorna para aquela pasta que é importante. Olha só, esse estudo aqui, ó, depois da descompressão, da cirurgia descompressiva, né? Esses grupos foram analisados aqui em relação à perda urinária, né? A função da bexiga que eles tinham como sintoma, né? Os pacientes que foram operados dentro de nas primeiras 48 horas que apresentaram os sintomas, eles melhoraram mais posteriormente, tá? Então, gente, ó, 16 pacientes operados em até 48 horas. 13 deles, 81%, recuperaram de forma normal a função vesical, tá? Em 15 pacientes que a cirurgia descompressiva for feita posteriormente às 48 horas, 6 deles apenas, 40%, ou seja, 50% a menos desses pacientes só que recuperaram a função normal, tá, da bexiga. Então, gente, qual que é a conclusão, né? A sugestão, ó, que os pacientes que fizeram a cirurgia descompressiva, né, ó, nas primeiras 48 horas, ao se instalar, né, a caracterização da caldequina, eles tiveram melhores resultados. E por fim, né, a hérnia discal anterior, que a gente falou que é muito menos comum, e também ela vai ser praticamente um achado, porque ela é basicamente assintomática, já que a região anterior da minha coluna tem uma inervação nociceptiva muito, muito inferior do que a região do ligamento comum vertebral posterior. A outra categoria que nós vamos ter são as hérnias de disco calcificadas, ou seja, o que é uma hérnia calcificada? É uma hérnia que o processo de reabsorção ele já aconteceu. O corpo ele já digeriu o material e fez como se fosse uma cicatriz. Então a hérnia calcificada é uma hérnia antiga, uma hérnia cicatrizada, ok? E eu vou ter a hérnia associada também a um osteófito, tá? Isso daí, o que acontece? Eu já tenho uma degeneração, né, uma artrose do corpo vertebral e faço uma hérnia de disco associada. Então, pessoal, nesse slide aqui a gente vai ver uma diferenciação do que a gente chama de nódulo duro e nódulo mole. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho o que a gente chama de nódulo duro, que pode ser aí esse processo de discartrose, o osteófito mais a hérnia, né? Uma hérnia calcificada, por exemplo, que eu formo aqui basicamente uma matriz óssea e toca a minha raiz nervosa. No segundo exemplo, quem está tocando, ó, é uma hérnia não calcificada, então a gente vai chamar de nódulo mole. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um nódulo duro, a reabsorção dele é praticamente nula, ou seja, o prognóstico não é bom se eu tenho uma compressão real dessa raiz com ciática e clínica compatível. Talvez a intervenção cirúrgica seja uma boa saída, tá? Em contrapartida, quando eu tenho um nódulo mole, uma hérnia tocando a raiz neural, fazendo a compressão, cuja, novamente, a clínica é caracterizada pelo mesmo achado de exame de imagem, enfim, tá? O prognóstico ao receber esse paciente muitas vezes é melhor. Então, o que eu faço no consultório? Se eu identifico isso, eu já deixo anotadinho, que eu tenho aí um processo de artrose que está fazendo contato com a raiz. E se o dia a dia do tratamento do paciente não vai evoluindo, eu considero a indicação, sim, para um cirurgião de coluna avaliar e ver se há necessidade de intervenção. Às vezes é preciso fazer aí um processo de intervenção para diminuir o acometimento. Em contrapartida, quando eu vejo um nódulo mole, eu já sei que talvez o prognóstico, aí pensando exclusivamente na caracterização da patoanatomia, ele pode ser melhor. Muito bem, para a gente finalizando agora,
o cisto discal, né? O cisto discal, acredito que seja um remanescente aí do desenvolvimento embriológico, relativamente pouco frequente com consultório, ele vai aparecer com um sinal aí mais intenso no exame de ressonância magnética, tá? E também pode estar aí relacionado com processo aí de irritação neural e ciática. O que mais que a gente pode ter? O que não é incomum, cistos facetários. Então a gente vai ver, ó, eu tenho aqui as articulações, em preto aparece a cortical, tá? Branquinho, nesse caso aqui, eu tenho um edema, né? Eu estou numa ponderação em T2 aqui, está aparecendo um edema facetário. Porém, nessa articulação, ó, tem uma formação cística, tá? Que pode estar comprimindo uma raiz neural. Outra possibilidade de dor radicular, o neurinoma. A gente vê aqui, né, uma tumoração na região foraminal também, que pode estar irritando bastante a raiz neural e gerando ciática como sintoma. Cistos hemorrágicos. Eu vejo aqui, ó, um grande cisto hemorrágico aqui do ligamento amarelo fazendo uma estenose do canal vertebral. É descrito na literatura também as radiculalgias por varizes epidurais, no qual eu faço um processo congestivo, né? Olha só, de todo o arcabouço, né, venoso de drenagem, e isso pode disparar também sintomas de ciática. Algumas malformações congênitas. Eu vou ter tropismos facetários, então na minha região lombosacral eu tenho uma faceta no plano sagital e a outra no plano frontal, ó. Plano sagital e plano frontal. Plano sagital e plano frontal, tá? Isso pode estar ou não associado à queixa do paciente. Muitas vezes o que vocês vão descobrir é que é um paciente que vocês tenham dificuldade para fazer a manipulação sacroiliaca, por exemplo, dificuldade para fazer a manipulação lombosacral, são pacientes que às vezes têm alterações nessa região. A espinha bífida também, que na maior parte das vezes ela é assintomática, são achados de exame de imagem, uma má formação que não fecha o arco posterior. Os processos de sacralização bilateral. O que é uma sacralização de L5? Então, gente, o processo de sacralização é quando eu tenho minha vértebra L5, as transversas dela, né, excessivamente aumentadas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho até uma neoarticulação. Na imagem da esquerda, bilateralmente, essa transversa vai se articular com o sacro. Eu tenho também outra malformação que é a megapófise transversa de L5. Então, uma apófise exageradamente grande. E tenho as questões aí de lombarização de S1, tá? Que seria a vértebra supranumerária. Eu tenho uma sexta vértebra lombar. O meu sacro, dentro do processo de formação dele, ele vai se fundir, vai fazer uma fusão. Porém, nesse caso, não ocorre a fusão da primeira com a segunda vértebra sacral, se comportando como uma sexta vértebra lombar. Tá? Em relação à parte do sistema nervoso, é muito comum, tá? É bastante aí, comum que pacientes que tenham malformações musculoesqueléticas também apresentem no sistema nervoso. Então, variações anatômicas, mostrando, por exemplo, duas raízes saindo pelo mesmo nível, um nível com ausência de raiz, enfim, mostrando aqui no exame, tá? E tudo isso pode estar ou não associado a sintoma. Na maioria, na maior parte das vezes, isso daqui não vai ter uma associação com sintomas, porque o corpo ele vai conseguir se adaptar, né, ao longo do tempo a essa necessidade. Bem, então esse daqui foi o conteúdo de hernias discais, né, um conteúdo bastante denso, tá? E eu quero que vocês olhem com bastante carinho, né, revejam quantas vezes for preciso essa pasta.